Hackers fazem caixas eletrônicos cuspirem dinheiro nos EUA. Imagine a cena. Um caixa eletrônico aparentemente normal instalado em uma agência, loja ou posto de atendimento. Do lado de fora, nada chama atenção, mas por dentro, ele já não responde mais apenas ao sistema do banco. Em vez disso, está obedecendo a um malware e, sob comando dos criminosos, começa simplesmente a liberar dinheiro. Não é filme, não é ficção. É exatamente isso que autoridades dos Estados Unidos estão enfrentando com o avanço dos ataques de ATM jackpotting. O próprio FBI afirma que esse tipo de crime cresceu de forma significativa no país. Desde 2020, foram registrados cerca de 1.900 incidentes, sendo mais de 700 somente em 2025, com perdas acima de 20 milhões de dólares americanos no ano. O nome jackpotting parece até algo de cassino, e de certa forma é isso mesmo. O objetivo do criminoso é transformar o caixa eletrônico em uma máquina de prêmio instantâneo. Só que, em vez de um prêmio legítimo, o que sai dali é dinheiro roubado. Segundo o FBI, os invasores exploram vulnerabilidades físicas e de software para instalar malwares especializados, entre eles o Plotus, uma família de malware já conhecida nesse tipo de ataque. Depois da infecção, o criminoso consegue mandar comandos diretamente para o equipamento e forçar a liberação de cédulas sem cartão, sem conta bancária e sem qualquer autorização real da instituição financeira. O ponto técnico mais importante aqui está em uma camada chamada XFS, sigla para Extensions for Financial Services. É ela que faz a ponte entre o software do caixa eletrônico e o hardware físico que executa ações como ler cartão, abrir compartimentos e liberar dinheiro. Em uma operação normal, o sistema do banco envia um comando autorizado e o XFS repassa essa instrução para o equipamento. O problema começa quando o atacante consegue falar diretamente com essa camada. Nesse cenário, ele contorna a validação tradicional do banco e manda o caixa eletrônico executar a ação física que mais interessa, dispensar as notas. O FBI descreve exatamente isso no alerta oficial, destacando que o Plotus explora essa arquitetura para assumir o controle do terminal. E como esse malware vai parar dentro do caixa? Em muitos casos, o ataque começa com algo menos sofisticado do que muita gente imagina: acesso físico. O FBI aponta que criminosos frequentemente abrem o ATM usando chaves genéricas amplamente disponíveis, e a partir daí seguem alguns caminhos. Um deles é remover o disco rígido, conectar esse disco a outro computador, copiar o malware e reinstalá-lo no terminal. Outro é substituir o disco por outro já preparado com a carga maliciosa. Depois, basta reiniciar a máquina comprometida. Isso mostra uma verdade desconfortável. Em vários ambientes, a segurança do caixa eletrônico ainda depende demais da combinação entre fechaduras padrão, controles físicos fracos e sistemas que podem ser manipulados localmente. Outro fator que amplia o risco é o uso de Windows em muitos desses equipamentos. Segundo o FBI, como o ataque explora o sistema operacional subjacente, o malware pode funcionar em caixas de diferentes fabricantes com poucas adaptações. Ou seja, o atacante não precisa reinventar toda a operação para cada modelo novo. Se ele entende a lógica do ambiente, consegue ajustar o código e reaproveitar a técnica em múltiplos terminais. Isso torna o jackpotting escalável, rápido e perigoso, especialmente porque o foco não é fraudar a conta de um cliente específico, mas atacar diretamente a infraestrutura que guarda e entrega o dinheiro. E o caso já deixou de ser apenas um alerta técnico para virar também uma grande ofensiva criminal. Em 20 de fevereiro de 2026, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a acusação formal de mais 6 suspeitos ligados a um esquema internacional de ATM jackpotting. Com isso, o total de acusados chegou a 93 réus. O DOJ afirma que os investigados são ligados ao Trem de Aragua, organização criminosa transnacional descrita pelas autoridades americanas como uma organização terrorista estrangeira. Segundo a acusação, o grupo teria usado o jackpotting para roubar milhões de dólares e redistribuir os valores entre membros e associados. Esse ponto muda bastante a leitura do problema, porque não estamos falando apenas de criminosos isolados explorando um terminal vulnerável. Estamos falando de uma estrutura organizada,
com divisão de tarefas, mobilidade entre regiões e capacidade de repetir o golpe em larga escala. O próprio DOJ destaca que os crimes ocorreram em várias partes dos Estados Unidos e que o esquema gerou milhões em prejuízos. Em um dos trechos mais chamativos do comunicado, o órgão afirma que as perdas para instituições financeiras passaram de 6 milhões de dólares americanos, com pelo menos 1,74 milhão de dólares americanos adicionais em tentativas, e menciona que, em certos casos, o prejuízo por tentativa ultrapassou 100 mil dólares americanos. Na prática, esse tipo de ataque mostra como a fronteira entre segurança física e segurança cibernética praticamente desapareceu. Não adianta proteger apenas a rede se o atacante consegue abrir o equipamento. E também não adianta reforçar apenas a parte mecânica se o sistema operacional e a camada de software continuam expostos. O jackpotting é perigoso justamente porque ele junta as duas coisas, intrusão física e exploração lógica. É por isso que o FB recomenda uma abordagem combinada de defesa, começando por sensores contra a violação física, troca de fechaduras padrão, barreiras adicionais, câmeras cobrindo as áreas críticas e preservação de imagens para investigação. Do lado técnico, as recomendações também são claras. O FB sugere políticas de auditoria focadas em uso de mídia removível, acesso a arquivos e criação de processos, além de validação da integridade da imagem padrão do sistema. Também recomenda desligamento automático ou colocação do ATM em estado de indisponibilidade quando um conjunto de indicadores de comprometimento for detectado. Outra medida importante é o allow listing de dispositivos, para impedir a conexão de hard drives, telefones ou outros equipamentos não autorizados. O alerta também menciona checagens de firmware, criptografia de disco e rastreamento de componentes como parte da estratégia defensiva. Talvez a maior lição aqui seja a seguinte: mesmo em um setor altamente regulado como o financeiro, onde normalmente imaginamos controles maduros e camadas robustas de proteção, ainda existem brechas muito exploráveis quando segurança física, gestão de ativos e hardening de sistemas não andam juntos. E isso vale muito além dos caixas eletrônicos. Sempre que um dispositivo faz a ponte entre software e ação física no mundo real, o risco deixa de ser apenas digital. A partir dali, um comando malicioso pode gerar impacto financeiro imediato, operacional e até reputacional em questão de minutos. No fim, o jackpotting é um lembrete poderoso de que cibersegurança não é só proteger dados. Em muitos casos, é proteger máquinas que movimentam dinheiro de verdade. E quando o malware consegue convencer um caixa eletrônico a cuspir dinheiro, o recado é claro: o problema não está só no código, está em toda a cadeia de confiança que deveria impedir que aquele equipamento obedecesse a qualquer pessoa que não fosse o banco. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.